O juiz sentencia um homem negro com extrema severidade. Então, fica em silêncio ao descobrir que ele é o promotor principal do caso. Uma situação que expõe as profundas feridas do preconceito em nosso sistema judiciário. Um momento de tensão que transformou uma sala de audiências comum em palco de uma lição inesquecível sobre aparências e poder. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A noite estava amena em Atlanta quando Michael Johnson deixou o restaurante no coração do bairro Sweet Auburn. O executivo havia acabado de fechar um acordo importante e comemorava discretamente enquanto dirigia seu automóvel em direção à casa no subúrbio. Aos 42 anos, Michael construíra uma carreira respeitável no setor financeiro, mas naquela noite, sua posição social e conquistas profissionais não significariam nada. As luzes vermelhas e azuis surgiram no retrovisor sem aviso. 2 policiais aproximaram-se com as mãos nas armas, ordenando que saísse do veículo. "Qual é o problema, oficial?" perguntou educadamente. Não houve resposta clara. Apenas ordens ríspidas e perguntas sobre onde estivera e o que fazia naquela região àquela hora. Quando tentou explicar que era morador da cidade e apenas voltava de um jantar, o tom da abordagem mudou. "Está resistindo à autoridade?" questionou um dos policiais, interpretando sua calma como desafio. Em questão de minutos, Michael viu-se algemado e conduzido à delegacia, sob acusações fabricadas de desacato e resistência. Na manhã seguinte, Marcus Johnson recebeu a ligação que mudaria tudo. Seu irmão, um homem sem qualquer antecedente criminal, estava detido e seria apresentado ao juiz Richard Caldwell ainda naquele dia. O procurador sentiu o sangue gelar. Conhecia bem a reputação de Caldwell. Suas sentenças desproporcionais contra réus negros eram notórias nos corredores do fórum. "Vou resolver isso", garantiu ao irmão pelo telefone, a voz firme escondendo a tempestade interior que se formava. No escritório, Marcus abriu uma pasta que mantinha em seu computador. Há meses vinha coletando dados sobre as sentenças de Caldwell, notando padrões perturbadores de parcialidade racial. Gráficos e estatísticas mostravam disparidades gritantes. Réus negros recebiam penas em média 42% mais severas que réus brancos pelos mesmos crimes. Sarah Martinez, sua vice-procuradora, encontrou-o absorto nos documentos. "É seu irmão, não é?" "Soube da detenção", disse ela, colocando uma mão solidária em seu ombro. Marcus assentiu, os olhos fixos na tela. Não é coincidência que ele tenha caído justamente na vara do Caldwell. Enquanto observava as estatísticas, algo mudou no olhar do procurador. Não era mais apenas indignação profissional, era pessoal. Ver Michael, um homem íntegro, transformado em mais um número naquelas estatísticas cruéis foi o estopim que faltava. "Chega de relatórios e reclamações formais", murmurou, fechando o laptop com determinação. "Caldwell precisa ser exposto, e sei exatamente como fazer isso." Sarah reconheceu aquela expressão. Era o mesmo olhar determinado que vira quando Marcus enfrentara casos impossíveis no passado. "O que pretende fazer?" perguntou, preocupada. "Algo que deveria ter feito há muito tempo", respondeu ele, já formulando mentalmente um plano que mudaria para sempre o sistema judicial de Atlanta. Marcus Johnson apertou o nó da gravata enquanto observava o mapa judiciário de Atlanta espalhado sobre sua mesa. Após ver o irmão Michael ser injustamente detido, o procurador do estado da Geórgia sabia que precisava agir de maneira drástica. Não bastava mais coletar dados ou fazer denúncias formais. Era preciso expor o sistema por dentro. "Vou me tornar o réu que Caldwell tanto despreza", explicou para Sarah Martinez, que o encarava com uma mistura de admiração e preocupação. A vice-procuradora, conhecida por sua lealdade inabalável, ajustou os óculos enquanto analisava os documentos. "É arriscado demais, Marcus. Se descobrirem sua identidade antes da hora, sua carreira estará acabada", alertou ela, mas já sabia que não conseguiria dissuadi-lo. O plano era meticuloso. Marcus criaria uma identidade falsa, cometeria uma infração menor
e garantiria que seu caso fosse direcionado especificamente para a vara do juiz Richard Caldwell. Para isso, precisaria de ajuda interna. Precisamos do Tony, afirmou, referindo-se a Tony Washington, defensor público que há anos enfrentava o sistema judiciário de Atlanta. Ele conhece cada brecha daquele tribunal. Naquela mesma tarde, os três se encontraram em um café distante do centro. O defensor, com olheiras profundas de quem carregava o peso de centenas de casos perdidos, inicialmente hesitou. "Vocês não entendem o que aquele homem é capaz de fazer", murmurou, girando a xícara entre os dedos. "Vi colegas perderem tudo por desafiá-lo." Sarah abriu seu notebook e mostrou as estatísticas que vinha compilando secretamente. 42%, Tony. É a diferença média nas sentenças para réus negros na vara dele. O defensor público respirou fundo. Anos de frustração pareciam pesar em seus ombros, mas algo no olhar determinado de Marcus reacendeu uma chama quase extinta. "Como faremos isso funcionar?" perguntou finalmente. Nas semanas seguintes, os três refinaram cada detalhe. Marcus estudou comportamentos que despertariam a antipatia de Caldwell sem configurar crimes graves. Sarah falsificou documentos convincentes para a nova identidade, enquanto Tony mapeou os horários e procedimentos que garantiriam que o caso caísse nas mãos do temido juiz. "O objetivo não é apenas expor Caldwell", explicou Marcus, guardando sua credencial federal em uma gaveta trancada. "É sentir na pele o que milhares de homens negros sentem todos os dias naquele tribunal e reunir provas que ninguém possa contestar." Na véspera da execução do plano, os três se reuniram uma última vez. O procurador sabia que estava prestes a arriscar tudo: sua carreira, reputação e até mesmo sua liberdade, por uma causa maior que ele mesmo. "Se algo der errado", disse para seus aliados, "continuem. O sistema precisa ser exposto, com ou sem mim." O silêncio no tribunal era opressivo quando Marcus Johnson entrou, cabeça baixa, pulsos algemados. Sua identidade falsa estava perfeitamente construída. Um homem comum acusado de perturbação da ordem pública. Ninguém na sala reconheceu o procurador do estado da Geórgia por trás daquela figura aparentemente derrotada. O público observava atentamente. Nas primeiras fileiras, estudantes de direito da Spelman College tomavam notas, seus olhares alternando entre o réu e o juiz. Membros da comunidade de Sweet Auburn ocupavam os assentos restantes, rostos familiares que Marcus conhecia de suas visitas às igrejas locais. Richard Caldwell adentrou a sala com sua habitual postura rígida. O juiz ajustou a toga e lançou um olhar desdenhoso para Marcus, mal disfarçando seu desprezo. Sem sequer examinar adequadamente os autos, Caldwell iniciou o procedimento com uma frieza calculada. "O senhor está ciente da gravidade do seu ato?" perguntou o magistrado, sua voz cortante ecoando pela sala. "Perturbar a paz pública não é algo que toleramos em Atlanta." Marcus manteve o papel, respondendo com voz baixa e respeitosa, enquanto Tony Washington, ao seu lado, apresentava argumentos sólidos para uma pena alternativa. O defensor público gesticulava com convicção, citando precedentes e circunstâncias atenuantes, mas cada palavra parecia bater em uma parede invisível. 60 dias de detenção, sentenciou Caldwell, batendo o martelo com força desnecessária. Próximo caso. Nas cadeiras destinadas aos observadores, Sarah Martinez anotava cada detalhe, seu rosto mantendo uma neutralidade profissional que mascarava sua indignação. A vice-procuradora havia testemunhado, apenas 2 horas antes, um jovem branco receber serviço comunitário pela mesma infração. Enquanto os policiais conduziam Marcus para fora, ele captou o olhar de Michael na última fileira. Seu irmão, o executivo que havia sido vítima do mesmo sistema semanas antes, assentiu discretamente. O plano estava em andamento. Nos corredores, estudantes cochichavam sobre a desproporção da sentença. Uma jovem murmurou para sua colega: "Como isso pode ser justo? 60 dias por uma infração tão pequena?" Ninguém percebeu a troca de olhares entre Tony e Sarah quando se cruzaram na saída. O defensor público, apesar de seu receio inicial, agora estava totalmente comprometido com o plano.
As evidências se acumulavam a cada minuto. Enquanto era conduzido para a cela temporária, Marcus mantinha a calma. O tratamento desigual era exatamente o que ele esperava documentar. A armadilha estava montada, e Richard Caldwell havia caído nela com previsível precisão. Em breve, o juiz enfrentaria seu próprio julgamento, um muito mais público e consequente. O momento da sentença chegou. O juiz Richard Caldwell, com sua habitual frieza, preparava-se para anunciar mais uma de suas sentenças desproporcionais quando Marcus Johnson se levantou com uma tranquilidade desconcertante. O réu, até então submisso e silencioso, retirou lentamente um documento do bolso interno do paletó. Meritíssimo, antes da sentença, gostaria de apresentar minha identificação oficial, disse Marcus com voz firme, revelando sua credencial federal. Sou Marcus Johnson, procurador-geral do estado da Geórgia, e esta foi uma operação oficial para documentar padrões de parcialidade neste tribunal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caldwell, que segundos antes exibia uma postura autoritária, agora parecia uma estátua congelada em sua cadeira. Seu rosto empalideceu visivelmente enquanto os presentes na sala começavam a murmurar. O magistrado, conhecido por sua língua afiada, não conseguia articular uma única palavra. Tenho autorização federal para conduzir esta investigação, continuou o procurador, agora caminhando em direção à bancada do juiz. E acabo de experimentar na pele o que centenas de cidadãos de Atlanta sofrem diariamente nesta vara. Repórteres que cobriam a rotina do tribunal rapidamente sacaram seus smartphones. Uma jornalista do Atlanta Journal-Constitution transmitia ao vivo enquanto o procurador apresentava dados preliminares sobre as disparidades nas sentenças de Caldwell. A expressão atônita do juiz foi capturada por dezenas de câmeras. Esta sentença que o senhor estava prestes a proferir será anexada a um relatório completo sobre suas decisões nos últimos 5 anos, explicou Marcus, agora com Sarah Martinez entrando na sala com uma pasta de documentos. A vice-procuradora aproximou-se, entregando cópias dos relatórios preliminares aos jornalistas presentes. O tribunal, normalmente silencioso e controlado, transformou-se em um turbilhão de vozes e flashes. Caldwell, ainda mudo, finalmente conseguiu bater seu martelo, declarando um recesso imediato. Ao sair do tribunal, Marcus foi cercado por câmeras e microfones. Em questão de minutos, sua imagem já circulava em todas as redes sociais e telejornais locais. O vídeo do momento exato em que ele revelou sua identidade tornou-se viral, compartilhado milhares de vezes com a hashtag Justiça de Verdade. Enquanto isso, nos bastidores do tribunal, Tony Washington observava tudo com um misto de admiração e preocupação. O defensor público sabia que aquele ato corajoso mudaria para sempre não apenas a carreira de Marcus, mas todo o sistema judicial de Atlanta. Naquela noite, comunidades inteiras se reuniram em torno de televisores para assistir à entrevista coletiva onde Marcus explicou sua motivação. Em poucas horas, ele havia se transformado no símbolo de um movimento por equidade judicial que o país tanto precisava. Sarah Martinez havia trabalhado em silêncio por meses. Enquanto Marcus Johnson executava seu plano arriscado, a vice-procuradora meticulosamente compilava dados, analisava sentenças e mapeava padrões. O momento de revelar seu trabalho finalmente chegou. Numa entrevista coletiva organizada às pressas, Sarah apresentou um dossiê devastador. Os números não mentem, declarou ela, apontando para gráficos projetados na parede. O juiz Richard Caldwell aplica penas 42% mais severas a réus negros, mesmo quando os crimes e antecedentes são idênticos aos de réus brancos. O relatório era impecável. A vice-procuradora havia analisado mais de 300 processos dos últimos 3 anos, criando comparativos estatísticos que não deixavam margem para dúvidas. Para cada caso de um réu branco, ela encontrou um caso similar de um réu negro, revelando a disparidade gritante nas sentenças. Não estamos falando de coincidências, explicou Sarah, enquanto jornalistas anotavam freneticamente. Estamos falando de um padrão sistemático de discriminação judicial.
Em menos de 24 horas, o dossiê de Sarah inundou os principais portais de notícias. Reportagens especiais surgiram em todos os canais, e comentaristas jurídicos começaram a questionar não apenas Caldwell, mas todo o sistema judiciário da Geórgia. A comunidade de Atlanta reagiu rapidamente. Nas redes sociais, o nome de Marcus Johnson se tornou símbolo de resistência. Vídeos de seu confronto com Caldwell viralizaram, acompanhados de depoimentos de famílias afetadas pelas sentenças desproporcionais do juiz. No terceiro dia após a divulgação, centenas de manifestantes se reuniram na escadaria do Fórum de Atlanta. Cartazes exigiam justiça igualitária e revisão imediata. Entre a multidão, Tony Washington observava com um misto de esperança e apreensão. O defensor público reconhecia muitos rostos, familiares de clientes que ele não conseguira salvar das sentenças severas de Caldwell. A pressão sobre o judiciário crescia a cada hora. A Ordem dos Advogados da Geórgia emitiu um comunicado pedindo investigação independente. Professores de direito de universidades locais assinaram uma carta aberta exigindo o afastamento temporário de Caldwell até a conclusão das investigações. Sarah, exausta, mas determinada, continuava recebendo depoimentos e analisando novos casos. "Isto é apenas a ponta do iceberg", confidenciou ela a Marcus durante uma breve pausa. "Cada nova denúncia confirma o que já sabíamos." Enquanto isso, nos corredores do tribunal, o silêncio era ensurdecedor. Caldwell cancelou todas as audiências da semana, citando problemas de saúde. Seus assessores evitavam a imprensa, e o gabinete do juiz permanecia trancado e com as persianas fechadas. A tempestade apenas começava, e Atlanta inteira aguardava o próximo capítulo. Tony Washington sentou-se sozinho em sua sala no Fórum de Atlanta, encarando a pilha de processos sobre sua mesa. O defensor público experiente passava os dedos nervosamente pela testa enquanto assistia pela quinta vez ao vídeo que mostrava Marcus Johnson revelando sua verdadeira identidade diante do juiz Caldwell. Aquela cena, que agora viralizava nas redes sociais, era ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. "Ele não sabe onde está se metendo", murmurou Tony para si mesmo. Nos 15 anos de carreira, ele testemunhara o destino de colegas que ousaram desafiar o sistema. Lembrava-se de Jason, que perdeu o cargo após questionar uma sentença de Caldwell. De Maria, transferida para um condado distante depois de apresentar estatísticas sobre disparidades raciais. E de tantos outros cujas carreiras foram silenciosamente destruídas. O celular vibrou. Era Sarah Martinez, convidando para uma reunião estratégica com o procurador. Tony hesitou antes de responder. Sua esposa havia implorado que ele se mantivesse afastado daquele caso explosivo. "Temos 2 filhas na faculdade", ela lembrara na noite anterior. No corredor, 3 jovens defensores públicos recém-formados se aproximaram de sua porta. O mais novo, com olhos brilhantes de admiração, perguntou: "O senhor vai se juntar ao movimento do procurador Johnson?" Tony observou aqueles rostos esperançosos. Eram como ele há 15 anos, idealistas, determinados a mudar o sistema por dentro. Antes que pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Um colega avisava que juízes aliados de Caldwell estavam revisando casos antigos de defensores que demonstravam simpatia por Marcus. Mesmo assim, algo havia mudado. Nos corredores do tribunal, assistentes e funcionários sussurravam sobre o caso. Nas salas de espera, réus e familiares comentavam sobre o procurador negro que expôs a injustiça do sistema. A cidade inteira parecia eletrizada por uma possibilidade que antes parecia impossível. Naquela noite, contrariando seus medos, Tony enviou mensagens para 8 defensores de confiança. "Encontro discreto, minha casa, amanhã às 20 horas." Preparou uma pasta com documentos que guardara por anos, anotações sobre padrões de sentenças, estatísticas não oficiais, relatos de réus. Enquanto organizava o material, Tony sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. A coragem de Marcus havia acendido uma fagulha que agora se espalhava pelos corredores do judiciário de Atlanta.
O defensor sabia que enfrentaria riscos, mas também sabia que momentos como aquele eram raros na história. Talvez seja a hora, disse para si mesmo, olhando para a foto de seus mentores na parede. Talvez esta seja a nossa chance. O caso de Marcus Johnson contra o juiz Richard Caldwell ultrapassou rapidamente as fronteiras de Atlanta. Em menos de uma semana, jornais de todo o país estampavam manchetes sobre o procurador negro que havia se disfarçado para expor o racismo judicial. A cobertura nacional trouxe o caso para os olhos da Ouvidoria de Direitos Humanos dos Estados Unidos, que emitiu um comunicado oficial exigindo esclarecimentos imediatos. O Departamento de Justiça, pressionado pela opinião pública e pela gravidade das evidências, anunciou a abertura de uma investigação formal sobre a conduta de Caldwell. Nenhum juiz está acima da lei, declarou o porta-voz federal em entrevista coletiva. Atlanta, berço histórico do movimento pelos direitos civis, voltava a ocupar o centro do debate nacional sobre racismo estrutural no sistema judiciário americano. Enquanto isso, políticos locais tentavam desesperadamente minimizar o escândalo. O prefeito de Atlanta convocou uma reunião de emergência com seus assessores, buscando estratégias para conter os danos à imagem da cidade. Alguns vereadores chegaram a sugerir que Marcus havia cometido uma irregularidade ao se disfarçar, tentando desviar o foco do verdadeiro problema. Sarah Martinez trabalhava incansavelmente nos bastidores, organizando os dados e preparando documentos para a investigação federal. A vice-procuradora sabia que precisavam de provas irrefutáveis para enfrentar o sistema que protegia Caldwell há tanto tempo. Eles vão tentar desacreditar tudo o que construímos, alertou ela durante uma reunião com Marcus em seu escritório. Mas os números não mentem. O movimento liderado pelo procurador ganhava força a cada dia. Igrejas históricas do bairro Sweet Auburn abriram suas portas para reuniões comunitárias onde vítimas de sentenças injustas compartilhavam suas histórias. A NAACP, Organização Centenária de Defesa dos Direitos Civis, anunciou apoio formal à causa, mobilizando seus advogados para auxiliar na revisão de casos antigos julgados por Caldwell. Tony Washington, inicialmente hesitante, começou a coordenar um grupo de defensores públicos dispostos a testemunhar sobre as práticas discriminatórias que presenciaram no tribunal. O defensor experiente havia encontrado uma nova motivação em sua carreira. Nas redes sociais, a hashtag Justiça em Atlanta se espalhou rapidamente, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias experiências de discriminação judicial. Michael Johnson, ainda se recuperando do trauma de sua detenção injusta, observava com um misto de orgulho e apreensão a tempestade que seu caso havia desencadeado. Você abriu uma porta que eles não conseguirão mais fechar, disse Michael ao irmão durante um jantar familiar. Marcus apenas assentiu, consciente de que a batalha mais difícil ainda estava por vir. Maria Santos olhava nervosamente por cima do ombro enquanto caminhava pelo estacionamento vazio do Tribunal de Atlanta. A ex-taquígrafa carregava uma pasta discreta contendo um dispositivo de armazenamento que poderia mudar o curso da investigação contra Richard Caldwell. Após anos trabalhando em silêncio, registrando as atrocidades do juiz, ela finalmente encontrara coragem para agir. No café discreto a 3 quadras do fórum, doutora Angela Foster aguardava, seu computador aberto sobre a mesa. Quando Maria chegou, as duas mulheres trocaram apenas um breve aceno antes de se sentarem. Tenho 47 horas de gravações, sussurrou Maria, deslizando o dispositivo pela mesa. Comecei a gravar quando percebi o padrão. Ele nem tenta disfarçar quando está apenas com assessores. Angela conectou o dispositivo e, usando fones de ouvido, ouviu trechos aleatórios. Seu rosto endureceu. Nas gravações, Caldwell não apenas fazia comentários abertamente racistas sobre réus negros, mas também instruía explicitamente sua equipe a manipular processos. Aquele Johnson vai aprender seu lugar, dizia a voz do magistrado em uma das gravações. Quero que você adie qualquer caso que venha daquele escritório. Encontre falhas processuais, qualquer coisa. Em outro trecho, o juiz ria enquanto comentava.
Vamos dar 60 dias para este aqui. Eles sempre voltam mesmo. É a natureza deles. A estatística judiciária trabalhou meticulosamente pelos próximos dias, correlacionando as gravações com os processos mencionados. Ela criou tabelas, gráficos e análises que demonstravam, sem margem para dúvida, o viés sistemático nas decisões de Caldwell. Ele não apenas discrimina réus negros, explicou Angela para Sarah Martinez durante uma reunião secreta no escritório da vice-procuradora. As gravações mostram que ele mantém uma lista de favorecidos, filhos de doadores de campanha, parentes de políticos locais. Todos receberam sentenças reduzidas ou casos arquivados. Sarah examinou os relatórios com crescente indignação. Isso vai muito além do caso de Marcus e Michael. Estamos falando de uma rede de corrupção judicial. O relatório final, compilado pela doutora, incluía análises estatísticas sofisticadas que provavam que réus negros recebiam, em média, sentenças 70% mais severas para crimes idênticos aos de réus brancos na vara de Caldwell. Precisamos proteger Maria, afirmou Angela, preocupada. Ela arriscou tudo para trazer essas provas. Sarah sentiu gravemente. Marcus precisa ver isso imediatamente. Essas gravações não apenas confirmam nossas suspeitas, elas transformam completamente o escopo da investigação. A vice-procuradora sabia que aquelas provas secretas seriam o ponto de virada. O que começara como uma denúncia de preconceito racial agora revelava um esquema de corrupção judicial que se estendia por todo o sistema de Atlanta. Enquanto a cidade de Atlanta fervilhava com as revelações sobre o juiz Richard Caldwell, uma descoberta surpreendente emergiu das sombras do passado. Sarah Martinez, ao revisar documentos antigos da Universidade Emory, encontrou registros que ninguém esperava. Marcus Johnson e Richard Caldwell não eram apenas conhecidos, mas haviam sido colegas durante os anos de faculdade. A vice-procuradora levou os documentos amarelados até Marcus, que contemplou as fotografias com um olhar distante. Pensei que ele não se lembrasse de mim, confessou o procurador, passando os dedos sobre uma imagem do tribunal estudantil. 20 anos antes, ambos disputavam posições de liderança na faculdade de Direito, mas seus caminhos divergiram drasticamente. Os registros revelavam algo ainda mais perturbador. Durante o último ano na universidade, Caldwell, então presidente do Tribunal Estudantil, havia tentado impedir que Marcus assumisse uma posição de juiz nas simulações jurídicas. O motivo alegado nos documentos oficiais: falta de temperamento judicial e inadequação ao perfil da instituição. Uma acusação que, vista agora, carregava evidentes preconceitos raciais. Ele sempre foi assim, comentou Marcus para Tony Washington enquanto revisavam os arquivos. A diferença é que agora ele tem poder real sobre a vida das pessoas. O defensor público observou as anotações feitas à mão por Caldwell, onde questionava repetidamente a adequação cultural de Marcus para representar a tradição da universidade. A notícia da antiga rivalidade rapidamente chegou aos jornais. O Atlanta Journal-Constitution publicou uma matéria de capa conectando os pontos. O homem que agora expunha o racismo judicial era o mesmo que 2 décadas antes havia enfrentado barreiras semelhantes nas mãos do mesmo adversário. Michael Johnson, ao saber da história, entendeu melhor a determinação do irmão. Agora faz sentido por que você nunca desistiu, disse durante um jantar familiar. Não é apenas sobre mim ou sobre Atlanta. É pessoal. Para a comunidade jurídica, a revelação adicionou uma camada de complexidade ao caso. Não se tratava apenas de estatísticas e evidências, mas de um conflito humano com raízes profundas. Estudantes da Spelman College organizaram um debate sobre como preconceitos formados na juventude se transformam em políticas discriminatórias quando seus portadores alcançam posições de poder. O juiz Caldwell, confrontado por repórteres sobre o passado compartilhado, negou qualquer lembrança significativa de Marcus. Centenas de estudantes passaram pelo tribunal estudantil, declarou secamente. Mas os documentos não mentiam. E sua tentativa de minimizar a conexão apenas reforçou a percepção pública de que o preconceito do magistrado era antigo e arraigado.
A disputa que começara nos corredores de Emory agora atingia seu ápice nas mais altas esferas do judiciário da Geórgia, provando que o tempo pode mudar circunstâncias, mas raramente muda caráter. A notícia caiu como uma bomba nos círculos políticos de Atlanta. Richard Caldwell estava a apenas 2 semanas de ser oficialmente indicado ao Tribunal de Apelação do Estado da Geórgia. Sarah Martinez descobriu um memorando confidencial enquanto vasculhava documentos no gabinete do governador. A promoção teria dado ao juiz um poder ainda maior sobre o sistema judiciário estadual, permitindo que suas práticas discriminatórias se espalhassem por todo o estado. Ele construiu uma imagem de reformista progressista para o público, enquanto mantinha suas verdadeiras práticas a portas fechadas. Explicou Sarah durante uma coletiva de imprensa improvisada nos degraus do fórum. A vice-procuradora apresentou documentos que desmascaravam a fachada cuidadosamente construída por Caldwell. Os aliados políticos que antes se aglomeravam ao redor do magistrado começaram a desaparecer rapidamente. O senador estadual que havia endossado sua nomeação retirou publicamente seu apoio. 3 grandes doadores de campanha emitiram comunicados distanciando-se de qualquer associação com o juiz. O presidente do partido, que havia planejado um jantar de arrecadação para celebrar a promoção de Caldwell, cancelou o evento sem explicações. Marcus Johnson observava o desmoronamento político com uma mistura de satisfação e indignação. Não se trata apenas de um juiz corrupto, mas de todo um sistema que permitiu que isso acontecesse por tanto tempo, comentou ao receber os novos relatórios que Tony Washington havia compilado. As investigações lideradas por Tony revelaram um padrão ainda mais perturbador. Filhos de empresários proeminentes e políticos locais haviam recebido tratamento especial na corte de Caldwell. O defensor público apresentou 23 casos onde jovens brancos de famílias influentes receberam sentenças suspensas ou serviço comunitário por crimes que, quando cometidos por réus negros, resultavam em penas de prisão. O caso do filho do proprietário da rede de supermercados Peachtree é particularmente revelador, apontou Tony, mostrando os documentos a Marcus. Dirigir embriagado, causar um acidente e fugir do local resultou em apenas 40 horas de serviço comunitário. Na mesma semana, um jovem negro de Sweet Auburn pegou 6 meses de prisão por uma infração de trânsito muito menos grave. O escândalo agora ultrapassava os limites do judiciário, atingindo o coração do poder político e econômico de Atlanta. ADR. A Angela Foster confirmou com suas análises estatísticas que o padrão de favorecimento era sistemático e deliberado. Não estamos falando de coincidências ou erros isolados, afirmou ela. Os números mostram um sistema de 2 vias de justiça. Enquanto isso, Richard Caldwell cancelou todas suas aparições públicas. Seu escritório emitiu apenas uma breve nota negando as acusações e prometendo cooperar com qualquer investigação oficial. Mas nos corredores do tribunal, o silêncio do juiz falava mais alto que qualquer declaração. A exposição pública do caso transformou Marcus Johnson em alvo. Cartas anônimas chegavam diariamente ao seu escritório, algumas com ameaças explícitas. "Você mexeu com quem não devia", dizia uma delas, com letras recortadas de jornal. O procurador mantinha a postura firme, mas reforçou a segurança de sua residência e alterou suas rotas diárias. Sarah Martinez trabalhava incansavelmente em seu escritório repleto de pastas. A vice-procuradora havia estabelecido uma força-tarefa especial para revisar centenas de casos de apelação que o juiz Caldwell havia sistematicamente ignorado. Cada pasta representava uma vida afetada, uma família despedaçada por sentenças desproporcionais. "Encontrei mais 17 casos com o mesmo padrão", disse Sarah, entregando um relatório a Marcus durante uma reunião reservada. "Todos réus negros, todos com penas máximas, todos com recursos negados sem justificativa adequada." O procurador folheou o documento com expressão grave. As evidências se acumulavam,
formando um mosaico perturbador de preconceito institucionalizado. Precisamos de mais, respondeu ele. Caldwell tem amigos poderosos, qualquer brecha e eles tentarão desqualificar tudo. Enquanto isso, em uma pequena sala no subsolo do Fórum de Atlanta, Tony Washington reunia 7 defensores públicos recém-formados. O veterano advogado, antes hesitante, agora falava com renovado entusiasmo. O sistema não vai mudar sozinho, explicava Tony, gesticulando diante de um quadro onde anotara estratégias de defesa. Vocês precisam aprender a documentar cada irregularidade, cada comentário tendencioso, cada decisão arbitrária. Uma jovem defensora levantou a mão. Mas e as represálias? Ouvi que o juiz do 2º distrito demitiu uma assistente por questionar suas decisões. Tony sorriu, reconhecendo o medo que ele próprio sentira. Há uma semana, eu diria para vocês manterem a cabeça baixa. Hoje, digo que estamos vivendo um momento histórico. Se Marcus Johnson, com tudo o que tem a perder, colocou seu pescoço na linha, quem somos nós para fazer menos? As palavras do defensor público reverberaram pela sala. Aqueles jovens advogados, muitos deles vindos de comunidades marginalizadas, sentiam-se parte de algo maior. Tony distribuiu formulários padronizados que havia criado para documentar irregularidades judiciais. Usem isto em cada audiência. Registrem tudo. Não estamos mais sozinhos. À noite, em seu apartamento, Tony revisava antigos casos que havia perdido na corte de Caldwell. Pela primeira vez em anos, o cansaço em seus olhos dava lugar a um brilho de esperança. A profissão que escolhera por idealismo e que quase o consumira em cinismo, voltava a fazer sentido. Michael Johnson observava a cidade de Atlanta pela janela de seu apartamento, pensando em como sua vida havia mudado nas últimas semanas. Finalmente livre após a exposição do caso que abalou o sistema judiciário da Geórgia, o executivo ainda sentia o peso das algemas fantasmas em seus pulsos. Sua primeira reação foi clara. Precisava tirar sua família dali, proteger sua esposa e filhos das possíveis retaliações que certamente viriam. Talvez Chicago ou Nova York, murmurava enquanto folheava anúncios de emprego em seu celular. O medo era real. Afinal, desafiar o juiz Richard Caldwell e todo o sistema que ele representava não era algo que passaria impune. Naquela noite, seu irmão Marcus Johnson apareceu sem aviso. O procurador parecia exausto, mas seus olhos mantinham o brilho determinado que sempre o caracterizou desde os tempos de universidade. Você está mesmo pensando em ir embora? Perguntou Marcus, aceitando uma xícara de café. Michael suspirou profundamente. Tenho 2 crianças para proteger. Não posso arriscar. Os irmãos conversaram por horas. Michael ouviu sobre as ameaças que o procurador vinha recebendo, sobre o trabalho incansável de Sarah Martinez compilando evidências, e como Tony Washington finalmente havia encontrado coragem para se posicionar. E se a gente fugir agora? Questionou Marcus. Quem vai acreditar no próximo Michael Johnson que for parado sem motivo? A pergunta ficou suspensa no ar da sala. Michael sentiu o peso daquelas palavras. Lembrou-se do tratamento que recebera no tribunal, das palavras cortantes de Caldwell, do olhar de desdém quando mencionou sua profissão. Na manhã seguinte, o executivo cancelou suas buscas por empregos em outras cidades. Em vez disso, aceitou o convite para falar em um evento na Spelman College sobre sua experiência. Seu depoimento, calmo e articulado, sobre como um homem negro bem-sucedido foi reduzido a um elemento suspeito, em questão de minutos, ecoou por toda Atlanta. Não sou ativista como meu irmão, disse Michael para uma sala lotada. Sou apenas um homem que quer voltar para casa em segurança depois do trabalho. Sua história, contada com a precisão de um executivo e a emoção de quem viveu a injustiça na pele, tornou-se um poderoso símbolo. Outros profissionais negros começaram a compartilhar experiências semelhantes. A união dos irmãos Johnson se transformou em algo maior que eles mesmos. Enquanto Marcus atacava o sistema por dentro, usando seu conhecimento jurídico e posição, Michael mobilizava a comunidade empresarial e profissional. Justiça e família não são escolhas excludentes, declarou Michael em uma entrevista.
Na verdade, é por causa da minha família que não posso mais me calar. A adversidade que tentou separar os irmãos acabou fortalecendo não apenas seu vínculo, mas toda uma comunidade determinada a não aceitar mais o silêncio como resposta. As luzes amareladas das velas iluminavam a fachada da histórica Igreja Batista de Sweet Auburn, enquanto centenas de pessoas se reuniam em silêncio. Era a terceira vigília organizada naquela semana em apoio a Marcus Johnson. O reverendo James Wilson, de pé nos degraus da entrada, ergueu a voz para a multidão. "O que acontece com um de nós, acontece com todos nós", declarou, enquanto os fiéis balançavam a cabeça em concordância. O que nosso irmão Marcus fez não foi apenas por ele ou por seu irmão, mas por cada família que já sentiu o peso da injustiça nesta cidade. A comunidade negra de Atlanta havia se mobilizado com uma rapidez impressionante. Pastores de 7 igrejas diferentes coordenavam marchas pacíficas que partiam de Sweet Auburn até o Fórum de Atlanta. Cartazes com frases como "Justiça para todos" e "Fim ao racismo judicial" eram erguidos por jovens e idosos, todos unidos pela mesma causa. Marcus chegou discretamente a uma dessas vigílias, acompanhado por Sarah Martinez. O procurador, visivelmente emocionado, não esperava tamanha demonstração de solidariedade. Mulheres idosas se aproximavam para abraçá-lo, enquanto jovens estudantes de direito da Spelman College pediam conselhos sobre como seguir seus passos. "Não estou sozinho nesta luta", comentou ele com Sarah, enquanto observava a multidão. "Nunca imaginei que minha ação individual pudesse despertar tanta gente." A vice-procuradora sorriu. "Você apenas acendeu o fósforo. O combustível já estava aqui." As igrejas se tornaram centros de organização. No porão da Igreja Metodista, Tony Washington realizava workshops sobre direitos civis para moradores locais. O defensor público, antes hesitante, agora falava com convicção sobre como identificar e documentar abusos judiciais. O que o procurador Johnson fez foi nos lembrar que o sistema pode ser confrontado de dentro para fora, explicava Tony aos participantes atentos. Nas redes sociais, vídeos das vigílias se espalhavam rapidamente. Michael Johnson, ainda recuperando-se de sua própria experiência traumática, compareceu a um culto dominical onde foi recebido com aplausos. O executivo, normalmente reservado, compartilhou seu testemunho com a voz embargada. "Meu irmão arriscou tudo por mim, mas também por vocês", disse ele. "E agora vejo que vocês estão fazendo o mesmo por nós." A força da comunidade negra de Atlanta, com suas raízes profundas na luta por direitos civis, mostrava-se fundamental para sustentar o movimento. Quando repórteres perguntaram a Marcus se temia represálias, ele apontou para a multidão reunida em oração. "Com esse exército de paz ao meu lado", respondeu o procurador, "é o sistema que deveria estar com medo, acuado e vendo seu império desmoronar." Richard Caldwell convocou uma coletiva de imprensa nos degraus do Fórum de Atlanta. Com o rosto vermelho de fúria mal contida, o juiz acusou Marcus Johnson de conduzir uma caça às bruxas política e armação criminosa contra um servidor público exemplar. O que o procurador Johnson fez foi um abuso de poder sem precedentes. "Falsificar documentos e mentir em tribunal é crime", vociferou Caldwell, enquanto câmeras de emissoras locais registravam cada palavra. "Isso é uma perseguição orquestrada por interesses que querem controlar o judiciário da Geórgia." A estratégia de contra-ataque, porém, ruiu em menos de 24 horas. Sarah Martinez, preparada para essa reação, liberou à imprensa trechos de gravações feitas por Maria Santos durante reuniões privadas do magistrado. Nas gravações, a voz inconfundível de Caldwell podia ser ouvida instruindo assessores a encontrar precedentes para condenações mais duras. Quando o réu fosse negro, ia facilitar acordos para acusados brancos com conexões políticas. "Aquele defensor público, Washington, está incomodando demais. Vamos dificultar a vida dele até pedir transferência", dizia Caldwell em um dos áudios mais comprometedores, referindo-se a Tony Washington. Ex-colegas de toga, que antes temiam represálias, começaram a se manifestar.
A juíza Patricia Williams, respeitada por sua imparcialidade, confirmou em depoimento oficial que havia sido pressionada diversas vezes a seguir o padrão Caldwell de sentenças, especialmente em casos envolvendo jovens negros do bairro Sweet Auburn. Ele me chamou em seu gabinete e disse que eu estava sendo muito branda com um certo tipo de gente. Quando questionei, ele insinuou que minha promoção dependia de mostrar mais firmeza. Relatou Williams à Comissão de Ética Judicial. A tentativa desesperada de Caldwell de virar o jogo acabou expondo uma rede de influência e intimidação muito maior do que se suspeitava. 3 outros juízes admitiram ter sofrido pressões semelhantes, e um funcionário do tribunal revelou a existência de um sistema informal de classificação de réus por bairro e aparência. O magistrado, que antes circulava pelos corredores do fórum como um monarca intocável, agora caminhava sozinho. Até mesmo antigos aliados políticos cancelaram aparições públicas com ele, e a Ordem dos Advogados da Geórgia emitiu nota exigindo investigação completa. O contragolpe de Caldwell foi o golpe final, comentou Sarah para Marcus enquanto analisavam as manchetes. Ele achou que poderia intimidar como sempre fez, mas desta vez enfrentou alguém que não se curva ao medo. Após 5 meses de investigação intensa, a notícia que Atlanta esperava finalmente chegou. Marcus Johnson foi nomeado subprocurador-geral da Geórgia para Direitos Civis, em uma cerimônia que lotou o salão principal do Fórum de Atlanta. O procurador, que arriscara sua própria liberdade para expor as injustiças do sistema, agora recebia a missão oficial de reformá-lo. Este não é o fim da jornada, mas apenas o começo de um trabalho árduo, declarou Marcus ao aceitar o cargo, vestindo um terno tão impecável quanto sua reputação reconstruída. Ao seu lado, Sarah Martinez sorria discretamente, segurando uma pasta com os primeiros esboços do que viria a ser conhecido como Protocolo Johnson. A proposta, desenvolvida em colaboração com Tony Washington e a doutora Angela Foster, estabelecia um sistema de auditoria transparente para decisões judiciais. Cada sentença seria analisada por algoritmos que detectariam padrões de disparidade racial, e os resultados seriam publicados trimestralmente em um portal acessível à população. O que torna o Protocolo Johnson revolucionário não é apenas sua metodologia, mas sua transparência absoluta, explicou Sarah durante a apresentação oficial. A vice-procuradora, que passara noites compilando dados para o dossiê que derrubou Caldwell, agora via seu trabalho meticuloso transformar-se em política pública. Representantes de Birmingham, Memphis e Nova Orleans compareceram à cerimônia, interessados em implementar sistemas semelhantes em seus estados. O modelo de Atlanta estava se tornando referência nacional, e Marcus sabia que isso era apenas o começo. Michael Johnson, sentado na primeira fileira, observava o irmão com orgulho evidente. O executivo que fora o gatilho involuntário de toda a transformação, agora participava ativamente de palestras nas comunidades, compartilhando sua experiência pessoal. Este protocolo não existiria sem as vozes de centenas de pessoas que sofreram caladas, reconheceu Marcus em seu discurso. Não é apenas uma vitória pessoal ou familiar, mas um avanço institucional contra décadas de racismo judicial. Nos bastidores, o Departamento de Justiça já havia solicitado cópias do protocolo para análise e possível implementação em escala federal. O que começara como um ato de coragem individual, agora tinha potencial para remodelar o sistema judiciário americano. Na saída da cerimônia, um jovem estudante de direito da Spelman College abordou Marcus. O senhor mudou minha visão sobre o que é possível fazer de dentro do sistema. O procurador sorriu, ajustando a gravata. Justiça não é um luxo ou uma concessão. É um direito que precisamos defender todos os dias, mesmo quando parece impossível. A sala do tribunal já não era a mesma. Os painéis de madeira escura que testemunharam anos de injustiça agora refletiam um novo brilho sob a presidência da juíza Patricia Williams. Após o escândalo que derrubou Richard Caldwell, a magistrada assumiu a vara criminal de Atlanta com uma missão clara:
restaurar a dignidade ao sistema judicial. Logo em sua primeira semana, Patricia Williams implementou mudanças que chocaram os veteranos do fórum. Réus não eram mais tratados como números, mas como cidadãos com direito à dignidade. Ela aboliu práticas como manter pessoas algemadas desnecessariamente durante audiências e instituiu um protocolo de tratamento respeitoso que se estendia desde os seguranças até os promotores. A justiça não pode existir onde não há respeito, declarou a juíza durante uma audiência pública que reuniu defensores e membros da comunidade. O contraste com a era Caldwell não poderia ser mais evidente. Sarah Martinez observava essas transformações com um misto de alívio e esperança. A vice-procuradora, que arriscara sua carreira para apoiar Marcus Johnson, agora participava ativamente do Comitê de Revisão de Sentenças. Centenas de casos estavam sendo reavaliados, especialmente aqueles com disparidades evidentes baseadas em raça. É como respirar ar fresco depois de anos sufocando, comentou Tony Washington ao sair de uma audiência onde 3 de seus clientes tiveram penas reduzidas. O defensor público, antes tão hesitante, agora caminhava pelos corredores do tribunal com renovada confiança. A comunidade também sentiu a mudança. Moradores do bairro Sweet Auburn, que antes evitavam o tribunal como símbolo de opressão, agora compareciam às audiências públicas mensais organizadas por Patricia. Nestes encontros, a juíza escutava preocupações, explicava procedimentos e construía pontes de confiança. Uma tarde, Michael Johnson compareceu a uma dessas reuniões. O executivo, cuja detenção injusta havia sido estopim para toda a transformação, foi recebido com aplausos. Ele compartilhou sua experiência e agradeceu as mudanças implementadas. O que aconteceu comigo não pode ser apagado, mas saber que outros não passarão pelo mesmo traz alguma paz, disse ele, emocionado. Nos bastidores, a juíza Williams trabalhava incansavelmente para institucionalizar as reformas. Documentos judiciais eram agora redigidos em linguagem acessível. Audiências preliminares ganharam mais tempo para argumentação, e um sistema de monitoramento estatístico garantia equidade nas decisões. A vara criminal, antes temida pela comunidade negra de Atlanta, transformava-se gradualmente em um espaço de justiça real. O legado de Marcus Johnson ganhava forma concreta nas pequenas e grandes mudanças que, dia após dia, restauravam a confiança no sistema judicial que por tanto tempo falhou com tantos cidadãos. A Corte Estadual da Geórgia anunciou sua decisão unânime. Todas as sentenças proferidas pelo juiz Richard Caldwell foram oficialmente declaradas contaminadas por viés racial e conduta antiética. O presidente do tribunal, com semblante grave, ordenou a revisão imediata de mais de 1.200 processos julgados nos últimos 5 anos. Era uma vitória sem precedentes para Marcus Johnson e sua equipe. Sarah Martinez coordenava agora uma força-tarefa especial para analisar os casos mais urgentes. Temos pessoas cumprindo penas injustas enquanto falamos, explicou a vice-procuradora durante coletiva de imprensa na escadaria do Fórum de Atlanta. Ao seu lado, Angela Foster apresentava gráficos que demonstravam padrões inegáveis de discriminação. O efeito dominó não parou por aí. Outros 3 juízes da comarca, também sob investigação por práticas similares, começaram a modificar drasticamente suas posturas em audiências recentes. Tony Washington notou a mudança imediata. Antes, mal podíamos falar sem sermos interrompidos. Agora, os mesmos magistrados nos tratam com respeito exagerado, comentou o defensor público com um sorriso irônico enquanto orientava sua equipe de jovens advogados. A notícia se espalhou como fogo por toda a região sul. Em Birmingham, um grupo de advogados negros protocolou pedido formal de auditoria no sistema judicial local, citando diretamente o protocolo Johnson como base legal. Em Memphis, estudantes de direito organizaram vigílias em frente ao tribunal, exigindo transparência nas decisões judiciais. Nova Orleans viu sua Câmara Municipal aprovar por unanimidade a criação de uma comissão permanente de monitoramento de sentenças. Michael Johnson
agora envolvido ativamente na causa, viajava entre essas cidades, compartilhando sua experiência pessoal. O que meu irmão fez não foi apenas por mim ou por Atlanta. Foi por cada pessoa que sentiu o peso desproporcional da lei, declarou durante um evento lotado na histórica Igreja Batista de Sweet Auburn. Na sala de reuniões da Procuradoria, Marcus observava um mapa dos Estados Unidos onde pequenos pontos vermelhos marcavam cidades que haviam solicitado consultoria para implementar sistemas similares de auditoria judicial. "Estamos apenas começando", disse ele para Sarah, que acabara de entrar com uma nova pilha de documentos. O caso, que começou como um ato isolado de coragem, transformava-se agora em um movimento nacional por reforma judicial. Enquanto isso, Richard Caldwell, afastado e aguardando julgamento por má conduta, observava pela televisão seu legado ser completamente desmantelado. Processo por processo, sentença por sentença. A escadaria do Tribunal de Atlanta, outrora símbolo de opressão, transformou-se em palco de esperança. Michael Johnson subiu os degraus com passos firmes, ajustando o microfone enquanto centenas de pessoas se reuniam para ouvir seu testemunho. O executivo, que meses antes havia sido injustamente detido, agora encontrava sua voz diante da multidão. "O que meu irmão fez não foi apenas por mim", começou ele, sua voz ecoando pela praça. "Foi por cada pai que teve que ensinar seu filho a manter as mãos visíveis durante uma abordagem policial. Por cada mãe que não dormiu até ver seu filho chegar em casa são e salvo." Michael fez uma pausa, engolindo a emoção. "Por décadas, nossas famílias sofreram em silêncio, aceitando a injustiça como se fosse nosso destino." A multidão respondeu com aplausos e murmúrios de aprovação. Entre eles estavam rostos de todas as idades, idosos que haviam marchado durante o movimento pelos direitos civis e jovens estudantes da Spelman College, unidos pelo mesmo propósito. "Quando fui algemado naquela noite na Sweet Auburn, pensei que era apenas mais um número, mais uma estatística", continuou o executivo, sua voz ganhando força. "Mas Marcus me ensinou que podemos ser mais que vítimas. Podemos ser agentes de mudança." Enquanto isso, no interior da Assembleia Estadual, outro capítulo da história se desenrolava. Doutora Angela Foster, com sua postura técnica e precisa, apresentava os resultados de meses de análise meticulosa. Ao seu lado, Sarah Martinez organizava documentos e gráficos que revelavam padrões inegáveis de discriminação. "Os dados não mentem", afirmou a estatística judiciária, apontando para projeções que mostravam disparidades de sentença baseadas em raça. "Não estamos falando de casos isolados, mas de um padrão sistemático que exige intervenção imediata." A vice-procuradora tomou a palavra, sua determinação evidente em cada sílaba. "Propomos não apenas a revisão das sentenças afetadas, mas a implementação de um sistema permanente de auditoria judicial", explicou Sarah, distribuindo cópias do relatório aos legisladores. "A transparência não pode ser opcional em um sistema de justiça funcional." Do lado de fora, Michael concluía seu discurso com palavras que ressoariam por toda Atlanta. "O que meu irmão e seus aliados fizeram foi nos dar voz. Agora cabe a cada um de nós usá-la para garantir que a justiça não seja apenas uma palavra bonita em livros de direito, mas uma realidade vivida por todos, independentemente da cor da pele." Enquanto a multidão aplaudia, o executivo olhou para o céu, sabendo que este momento não era um fim, mas o começo de uma nova era para a justiça na Geórgia. 3 anos após o escândalo judicial que abalou Atlanta, o nome de Marcus Johnson já não era apenas o de um procurador corajoso, mas um símbolo de transformação institucional. Nas salas de aula da Faculdade de Direito da Emory, onde outrora Caldwell tentara barrar sua ascensão, agora estudantes analisavam o caso Johnson como exemplo definitivo de combate ao racismo estrutural no judiciário americano. "O que Marcus fez foi nos mostrar que o sistema pode ser desafiado de dentro para fora", explicava uma professora de ética judicial para uma sala repleta de futuros advogados. O procurador havia sido convidado para palestras em mais de 20 universidades pelo país, incluindo Harvard e Yale, onde sua história inspirava uma nova geração comprometida com a reforma do sistema legal.
Tony Washington, por sua vez, recebeu o prêmio de Defensor Público do Ano, não apenas por seu trabalho nos tribunais, mas pelo programa de mentoria que criou. O defensor agora coordenava um grupo de 40 jovens advogados dedicados a representar comunidades marginalizadas. Aprendi com Marcos que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo, declarou Tony durante a cerimônia de premiação, onde Sarah Martinez e Angela Foster estavam na primeira fila. A imprensa nacional, que inicialmente tratou o caso como escândalo passageiro, agora produzia documentários e séries especiais sobre o acerto de contas de Atlanta. O termo se espalhou rapidamente e virou sinônimo de vigilância cidadã sobre o sistema judicial. Jornalistas investigativos começaram a aplicar a mesma metodologia estatística desenvolvida por Angela em outros estados, revelando padrões semelhantes de discriminação. Michael Johnson, recuperado do trauma inicial, tornou-se porta-voz de um movimento de executivos negros que financiavam bolsas de estudo em direito para jovens de comunidades vulneráveis. Meu irmão mostrou que um único ato de coragem pode mudar gerações, afirmou durante um evento beneficente que arrecadou mais de 2 milhões de dólares. Nas paredes do novo Centro de Justiça Equitativa de Atlanta, inaugurado onde antes funcionava a vara de Caldwell, fotos de Marcos e sua equipe lembravam a todos os visitantes que a justiça não era automática, mas conquistada. Estudantes de direito de todo o país faziam fila para estagiar no centro, agora dirigido por Sarah Martinez. A mídia batizou aquele período como Efeito Johnson, uma onda de reformas que se espalhava pelo sistema judicial americano, provando que instituições podiam sim ser transformadas quando desafiadas com determinação e estratégia. O legado mais importante, porém, estava nos olhares confiantes dos cidadãos negros que agora entravam nos tribunais de Atlanta, esperando pela primeira vez serem tratados com justiça. Sob a luz dourada do entardecer, Marcos Johnson e Sarah Martinez caminhavam pelos jardins do Fórum de Atlanta. O movimento nos corredores havia diminuído, mas o impacto de suas ações continuava reverberando por todo o sistema judiciário do país. Sabe, Sarah, justiça não é um destino, é um hábito. E temos muitos hábitos ruins para mudar, refletiu Marcos, ajustando o paletó impecável que se tornara sua marca registrada. A vice-procuradora sorriu, folheando o relatório final que Angela Foster havia apresentado naquela manhã. 27 estados já solicitaram cópias do protocolo Johnson. Isso é mais do que esperávamos em tão pouco tempo. Marcos observou o tribunal onde meses antes havia enfrentado o juiz Caldwell. O edifício imponente parecia diferente agora. Não mais uma fortaleza de injustiça, mas um símbolo de transformação possível. Michael me ligou hoje cedo, comentou ele. Está organizando um grupo de executivos para financiar bolsas de estudo em direito para jovens de comunidades vulneráveis. Seu irmão encontrou um propósito maior após tudo isso, respondeu Sarah. Assim como Tony. Ele me contou que nunca viu tantos jovens interessados em se tornarem defensores públicos. Enquanto caminhavam, pessoas os reconheciam, acenando respeitosamente. O procurador havia se tornado um ícone, embora nunca tivesse buscado fama. Sua luta era maior que ele mesmo. A juíza Williams revisou mais 200 casos esta semana, continuou Sarah. Disse que encontrou padrões alarmantes que vão além do que imaginávamos. Marcos assentiu, pensativo. Por cada caso que corrigimos, existem dezenas ainda invisíveis. O sistema não muda da noite para o dia. Pararam diante da escadaria onde Michael havia feito seu discurso emocionante. Ali, centenas de pessoas haviam se reunido, compartilhando histórias de injustiças semelhantes. Recebi um convite para palestrar em Birmingham, na próxima semana, disse Sarah. Eles querem implementar nosso modelo de auditoria judicial. Vá, incentivou Marcos. Precisamos de vozes em todos os lugares. O que fizemos aqui em Atlanta é apenas o começo. Ao longe, um grupo de estudantes de direito da Spelman College se aproximava para uma visita guiada ao tribunal. Seus olhares esperançosos lembravam a Marcos porque tudo valera a pena. O legado dos Johnson, murmurou Sarah com um sorriso. Não, corrigiu Marcos, observando os jovens. O legado de todos que se recusam a calar. Uma promessa simples.
Nunca mais aceitar a injustiça como normal. Enquanto o sol se punha sobre Atlanta, ambos sabiam que a verdadeira batalha apenas começava. Mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia possível.